Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui é o pastor Samir. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E hoje vamos começar uma série de vídeos falando sobre milagres. Do dia a partir de hoje, segunda-feira até sexta-feira, faremos uma série de vídeos sempre falando de um milagre descrito na Bíblia Sagrada. Na semana que vem, estaremos falando sobre a oração, várias pessoas orando na Bíblia Sagrada. Depois, vamos começar uma série falando sobre a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar sobre o milagre da multiplicação do azeite na vida daquela viúva, uma viúva dos profetas que o marido morreu, deixou-lhe uma dívida e o credor veio buscar os seus filhos para trabalhar como escravo até que a dívida fosse paga. Estaremos estudando esse texto e tem lições riquíssimas para nós neste pequeno texto da Palavra de Deus. Antes de entrar propriamente dito no assunto, eu já quero pedir aqui que você deixe o seu like. Deixando o seu like, o YouTube vai entender que este conteúdo é relevante e vai sugerir a outras pessoas. Então você está me ajudando a divulgar o meu canal e ajudará no crescimento do canal e também abençoará pessoas compartilhando esse estudo. Então deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, grupos de WhatsApp esse conteúdo. Se você não é inscrito, se inscreva, acione o sino das notificações. Se você gosta de estudos mais abrangentes, estudos completos, nós temos a opção Seja Membro, você pode se tornar um membro do canal. Hoje à noite eu já estarei disponibilizando mais um vídeo para os membros, dando continuidade ao assunto Batalha Espiritual. E hoje vamos falar sobre o reino de Deus e o reino de Satanás, como eles são e como eles operam. Então, se você desejar, você pode se tornar um membro e ter acesso a conteúdo exclusivo. E se você sentir de Deus de enviar uma oferta, uma contribuição financeira ao meu ministério, você pode clicar aqui, abrir a descrição do vídeo, ali tem uma chave Pix. Através desta chave Pix você pode enviar uma oferta, assim você estará abençoando o meu ministério e ajudando no trabalho que eu desenvolvo aqui na minha cidade e região e também fora, em outros lugares. Temos ganhado almas para Cristo, temos feito um trabalho de libertação, cura divina. Eu visito aqui pessoas de segunda a segunda-feira, além de ministrar nas casas e também nas igrejas. Enviando uma oferta, você se torna um participante do meu ministério e estará me ajudando a continuar a fazer este trabalho para Deus. Muito bem, segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante, será a leitura bíblica de hoje, que nos diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai e pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam as vasilhas, e elas as enchiam. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou.
Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Meus irmãos, que preciosas lições encontramos nesse pequeno texto da palavra de Deus. Segundo alguns estudiosos, o marido desta mulher era o profeta Obadias, que nos dias da perseguição de Jezabel aos profetas de Deus, ele escondeu 100 profetas numa caverna e sustentou eles a pão e água. Então entendemos pelas fontes históricas que possivelmente ele contraiu essa dívida neste período, cuidando, protegendo e alimentando os homens de Deus, os profetas de Deus, para que não fossem mortos pela implacável perseguição de Jezabel. A primeira coisa que eu aprendo lendo esse texto é que mesmo as pessoas mais fiéis e dedicadas a Deus também passam por provações. Não obstante esse homem ter sido um homem íntegro, fiel, tanto que ela chega ao profeta e diz: e tu sabes que o meu marido, teu servo, temia ao Senhor. Ou seja, ele viveu uma vida de integridade, de temor, de dedicação a Deus. Porém, ele faleceu e não teve tempo de pagar a dívida. E agora o credor veio até esta mulher e, segundo a lei daquele tempo, ele tinha direito de levar os seus filhos para trabalharem como escravos até que a dívida fosse paga. Agora, queridos, naquela época, uma mulher, quando ficava viúva, já era uma situação muito complicada, porque as mulheres naquela época não trabalhavam como nos dias de hoje, não tinham salário, não tinham profissão, não tinham aposentadoria e não recebiam do marido quando falecia. Por isso havia muitas leis e orientações da parte de Deus para que fosse cuidado das viúvas. A igreja primitiva também tinha um cuidado especial e uma assistência que cuidava das viúvas. E esta mulher, então, agora, diante desta situação desesperadora, estava viúva, não tinha mais o seu esposo, o provedor da casa, sua esperança estava nos filhos que iriam crescer e cuidar dela e fazer companhia para ela e serem os provedores do futuro. Agora o credor quer levá-los para trabalhar como escravos. Então, nesse desespero, ela vai ao homem de Deus, ao profeta, ao portador da palavra de Deus. E Eliseu, ouvindo a situação dela, a primeira coisa que ele diz é: o que eu te posso fazer? Em outras palavras, você procurou a pessoa errada, eu não tenho dinheiro para te emprestar e nem para te dar, eu sou um profeta. Mas ao mesmo tempo, o Espírito de Deus que estava na vida de Eliseu move ele a perguntar o que é que ela tinha em casa. E ali Deus começa a trabalhar. E ela diz: a tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. E esta botija de azeite não era uma vasilha grande, mas era pequena, porque era o azeite da unção. Não era o azeite usado na cozinha, e nem usado também para abastecer as lamparinas que iluminavam durante a noite. Era uma botija, algo pequeno, por isso ela disse: eu não tenho nada. Porque aquela pequena botija era tão inexpressível que era como não ter nada em casa. Ela não tinha o que comer, ela não tinha recurso, ela não tinha nada, ela tinha dívidas a pagar e agora os seus filhos estavam prestes a serem levados para trabalharem como escravos por um período possivelmente bem prolongado de tempo. Mas o profeta Eliseu orienta ela dizendo o que ela deveria fazer. A primeira lição que eu aprendo aqui é que pessoas de Deus, fiéis e sinceras e que se dedicam a Deus, podem passar por grandes provações como ela. O marido morre e deixa uma dívida. Mas aprendo também no mesmo texto que Deus não se esquece do trabalho que fazemos para Ele. Deus não havia se esquecido do trabalho que este homem fez.
E quando nós somos fiéis a Deus e semeamos no reino de Deus com a nossa integridade, sinceridade, nosso serviço, até nossa família e nossos filhos vão colher os frutos da nossa fidelidade. Por isso, Deus não se esqueceu dela e não desamparou ela. Mas Deus, pelo seu Espírito, orienta o profeta o que ele deveria dizer para ela e o que ela deveria fazer em relação àquilo. E o profeta diz, vai, pega e conversa com teus vizinhos e pede vasilhas emprestadas. Porém, tem um detalhe, não peça poucas vasilhas. Depois entra na tua casa, fecha a porta e só você e os teus filhos deita o azeite e encha as vasilhas. Lendo assim à primeira vista, parece uma coisa muito simples, não é verdade? Mas não era. Isto era loucura. Precisava ter muita fé na palavra do homem de Deus, na palavra de Deus para fazer isso. Porque qualquer pessoa racional sabia que uma pequena botija de óleo de unção não era suficiente para encher muitas vasilhas. E a palavra vasilha aqui já indica coisas maiores, poderiam ser bacias, jarros, cântaros. Como de uma pequena botija vamos encher muitas vasilhas com óleo? Isso é um ato de fé. Mas essa mulher cria em Deus e na palavra de Deus, na boca do profeta, e isso faz toda a diferença. Quando você ouve a palavra e não dá crédito à palavra, nada acontece. Se você ouve a palavra e não dá crédito à palavra, não crê, não põe em prática, nada acontece, nada muda na sua vida. Mas quando você ouve a palavra de Deus pela boca do profeta e coloca em prática a palavra de Deus, então no mundo espiritual as coisas começam a acontecer. E Deus sempre usa aquilo que é pequeno, que é vil, que é até desprezível, que alguém pode contar como nada. Como ela disse, tua serva não tem nada. Aí ela lembra, a não ser uma pequena botija de azeite. Mas o que é isso diante da minha necessidade? Aprendo nesse texto que Deus usa aquilo que nós temos. E Deus vai usar o que você tem. Pode ser pouco ou inexpressível diante da sua necessidade, mas Deus usa aquilo que nós temos. Jesus repete a linha deste milagre no Novo Testamento, quando ele multiplica 5 pães e 2 peixes, peixinhos, como diz o texto, e alimenta uma grande multidão de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, em torno de 15 a 18 mil pessoas. Então, queridos, Deus não livra aquele que é fiel a Ele de passar por provações. Nós podemos passar, porém Deus não se esquece de nós. Ele não vai nos deixar ser derrotado nas provações. As provações é uma oportunidade de Deus de fazer um grande milagre. A viúva ouve a palavra do homem de Deus e obedece. Ela vai até os vizinhos, bate na porta dos vizinhos e pede emprestadas vasilhas. Aprendo outra lição nesse texto, que esta mulher devia ter uma boa índole, né? Uma boa referência entre os seus vizinhos, porque se ela não tivesse, ninguém empresta nada a ninguém que sabe que não vai receber de volta. Você concorda comigo? Então ela devia ter uma boa reputação entre os vizinhos, uma boa índole. Segundo, ela devia ter um bom relacionamento com os vizinhos, porque se ela não se desse com o vizinho da direita, da esquerda, da frente, o lado final da rua, eles não lhe teriam emprestado as vasilhas. Então veja a importância de ter e desenvolver boas relações, porque ela precisou neste momento, para obter o milagre de Deus, de ter uma boa reputação entre os vizinhos e boa relação com os vizinhos. Ela pega as vasilhas emprestadas, vai para a sua casa e, seguindo a ordem do profeta, ela fecha a porta
e só ela e os filhos começam a encher as vasilhas a partir do azeite que havia na botija. Outra lição que eu aprendo é que quando você está fazendo algo sobre a orientação de Deus, não fale para ninguém. Não conte para ninguém os teus planos. Você já observou que quando a gente conta algum sonho da gente, um projeto para alguém, uma coisa que é grande ou que está muito além das nossas condições, as pessoas riem e até debocham? Mas a lição que fica aqui é: faça em secreto aquilo que Deus te mandou fazer. Feche a porta, não deixe ninguém ver, não deixe ninguém saber. Só você e teus filhos enche as vasilhas. Então fica uma grande lição aqui: não fale para ninguém aquilo que Deus está te orientando a fazer. Não conte para ninguém os teus sonhos, os teus projetos, aquilo pelo qual você está orando e lutando, porque assim você vai se proteger e se privar de muitas incomodações. Outra lição que eu aprendo neste pequeno texto: ela precisava ter fé para fazer isso, gente, porque era uma loucura. Como que de uma pequena botija você vai encher muitas vasilhas? E detalhe, ela obedeceu a orientação do profeta e arrumou muitas vasilhas. Porque se ela tivesse arrumado uma ou duas vasilhas só, seria uma ou duas que seriam cheias. Se ela tivesse arrumado mais 5, seria apenas 5 que seriam cheias, mas ela arrumou muitas vasilhas. Possivelmente ela encheu a casa de vasilhas, porque o profeta foi claro: não poucas. Observe a importância de dar crédito à palavra de Deus, por mais loucura que pareça. Aliás, Deus não trabalha na lógica humana, naquilo que a razão humana imagina. Deus tem outros meios, outros métodos. E milagre não se explica, milagre é sobrenatural. Então ela segue estritamente a orientação do profeta e arruma várias vasilhas. Eu imagino que na primeira que ela encheu, ela estava meio cética, mas ela pegou, né, e disse: eu não tenho nada a perder mesmo. E ela derrama o azeite, a vasilha vai se enchendo até a borda. E aí ela olha e a botija ainda contém azeite. Ela coloca aquela de lado e diz ao filho: dá mais uma. O menino alcança, ela coloca e mais uma vez ela enche até a borda e olha para a botija, ainda tem azeite. Põe do lado, dá mais uma, e assim foi, a terceira, a quarta. Ela pegou o ritmo e começou a gostar da coisa. Quando você coloca a tua fé em ação, quando você faz o que Deus está mandando, começa a vir. Primeiro é uma vasilhazinha, depois é mais uma, e depois é mais outra. E a gente vai pegando aquilo que eu chamo de um ritmo do milagre. Você acostuma a ir buscar a Deus, apresentar as suas necessidades, e Deus vai enchendo as nossas vasilhas, porque milagre é sobrenatural. E Deus usa as pequenas coisas que nós temos para fazer grandes milagres. E uma lição importantíssima que eu vejo aqui: ela está tão habituada ali, ela pegou um ritmo tão bom, que de repente ela diz para o menino: dá mais uma vasilha aí. E o menino diz: não há mais vasilhas, estão todas cheias. E então é só nesse momento, no final do versículo 6, que a Bíblia diz: e então o azeite parou. Ora, se o azeite parou é porque estava vindo, você não concorda comigo? Estava fluindo. Da onde fluía o azeite que enchia as vasilhas? Do sobrenatural de Deus. Da obediência à palavra de Deus. Eu quero te ensinar nesse vídeo: quando você pratica a palavra, quando você faz aquilo que Deus está mandando, você cria um fluxo contínuo de provisão, de bênção, de milagre. O azeite só parou de correr quando não tinha mais vasilhas para encher. Fica uma grande lição para nós aqui. Encha sua casa de vasilhas, ou seja, se prepare para um grande milagre e ele virá. Enquanto houver vasilhas para serem cheias, o milagre, o azeite estará correndo, o milagre estará acontecendo. E última lição: quando as vasilhas estão cheias, ela não faz nada, ela não toma nenhuma atitude, ela volta ao homem de Deus.
fala ao homem de Deus o que aconteceu, e então ela recebe a última orientação. Ele diz: vai e vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Entendemos aqui que ela vendeu o azeite, que não era pouco, pagou a dívida, o resto do azeite que sobrou ela também vendeu, fez um bom dinheiro e ela se tornou uma comerciante de azeite. A partir daquele momento, quando terminou o azeite que Deus deu por milagre, ela ia aos fornecedores, aos fabricantes, comprava e revendia o azeite, coisa muito usada naqueles dias e de grande utilidade. E Deus não só deu condições dela pagar a dívida, mas Deus deu condições dela viver do resto. Deus não nos proíbe, ou Deus não nos protege de passar por provações. Nós passamos, mas Ele não esquece do nosso trabalho. Ele tem uma provisão, Ele tem um milagre para nós. E enquanto houver vasilhas vazias, o milagre estará fluindo, o azeite estará fluindo para enchê-las. Que essa palavra venha servir para edificar a sua fé nesta manhã de segunda-feira. Que você ouça a palavra, dê crédito e pratique aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Porque assim como Deus fez com essa viúva, eu quero profetizar que um milagre de Deus está aguardando por você e que esta grande dificuldade financeira que você tem será suprida, e não só suprida, mas Deus te dará recurso financeiro para que você tenha condições de viver no futuro também. Vamos orar a Deus. Pai querido, te damos graças por esta palavra. Que ela seja a semente plantada na boa terra do nosso coração. Oro para que teus filhos, sobre a orientação do teu Espírito Santo, entendam o que tem de fazer e o que deve fazer. Que o Senhor crie o fluxo do milagre, como o azeite da viúva fluía e corria enquanto havia vasilhas. Que assim seja na vida dos teus filhos, que comece a fluir o recurso financeiro, o milagre, e seja suprida todas as suas necessidades. Abençoe a cada pessoa que ficou comigo até o final deste vídeo. Dai-nos uma semana de vitória e conquistas. É a minha oração e desde já o meu agradecimento, em nome do Senhor Jesus, e porque eu creio na tua resposta, desde já eu te agradeço. Muito obrigado, Senhor. Amém. E até o próximo vídeo, se Deus nosso Senhor assim nos permitir.